Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Genil do canal Genil do Geek. E hoje vamos falar da primeira parte da terceira temporada do anime, que vai contar sobre após o caos e as perdas em Shibuya, né? Muita coisa aconteceu em Shibuya, né? Algumas perdas e tudo mais. Com o selamento de Satoru Gojo, a sociedade Jujutsu, ela entra em colapso. O principal vilão, Kenjaku, né, ativa o jogo do abate, Culling Game, né? Um ritual macabro que força feiticeiros e não feiticeiros com o potencial para o Jujutsu a participarem de um torneio de sobrevivência em diversas colônias por todo o Japão, né? Ele força essas pessoas, exceto as pessoas que não querem participar. E eu estou falando de Jujutsu Kaisen, o jogo do abate, parte 1. Então já solta o dedo no like, comenta aí embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o Fushiguro ele acaba recebendo a notícia de que aquele jogo era só algo banal, pois os fortes que sobrevivessem, né, os fortes que conseguissem sobreviver ao jogo do abate, iriam sofrer com uma bomba. Por quê? Porque isso era o que o Kenjaku estava planejando, né? Mas o Fushiguro fala que uma nova regra iria ser criada, onde os jogadores poderiam passar os seus pontos para os outros, entendeu? Só que ele pede para as pessoas que estavam ali com ele para passarem os seus pontos. E ele acaba falando para a mulher que tinha trazido ele ali que eles iriam matar ela assim que ela não fosse mais utilizável, útil, né? Mas o cara que estava no comando fala que estava usando ela como isca para atrair pessoas mais fortes para se juntar a eles, né? O Fushiguro pergunta para ele se juntando os pontos do pessoal ali do grupo dele daria 100. Ele fala, mas alguém tenta atacar o Fushiguro por trás, mas ele acaba meio que revidando e jogando o cara para fora do prédio. Mas uma outra pessoa, né, eu acho que é uma habilidade de Jutsu, ele acaba arrancando o próprio olho, jogando ali, e esse olho acaba explodindo, mas o Fushiguro consegue desviar, então jogam gasolina nele, né, simplesmente começam a atacar gasolina nele, e jogam alguns dentes nele, porque também eram explosivos, para ele morrer. Mas ele novamente consegue desviar, claro que fica com os machucados no rosto, né, umas queimaduras e tudo mais, e leva a garota com ele para dentro de uma das casas, porque eles estavam numa zona de apartamentos, estavam num prédio cheio de apartamentos, então leva para dentro de um desses apartamentos. E aí ele pede que ela pede que ele fale, né, que vai proteger ela, que gosta dela, né, no caso ela fica exigindo que ele fale que a ama. Embora eu acho que o Fushiguro não tem esse sentimento, né? Porque até agora não vi nenhum momento do anime, nem da primeira, nem da segunda, ele demonstrar algum sentimento. Claro que depois da morte do Itadori, ele mostrou um sentimento de tristeza, porque ele sentiu que o Itadori era um bom amigo. Mas outro adversário acaba aparecendo na frente dele. Só que a regra que o Itadori tinha criado, né, graças a ele ter conseguido convencer o Higuruma ali passar os pontos para que ele pudesse criar essa regra, acaba sendo noticiado. Depois o Fushiguro continua a sua luta e joga a pessoa para fora da janela, pela janela, e meio que acaba matando ele. Ele acaba matando ali no telhado, mas acaba sendo, né, ele desce do telhado, mas acaba sendo morto novamente. Só que um novo aliado acaba aparecendo. Só que ele era aquele humorista que não tinha graça nenhuma, que ele decidiu entrar no jogo do abate, apesar de não ter graça nenhuma. Ele não tem graça. E acaba ajudando o Fushiguro, pois a batalha tinha deixado ele em desvantagem. Por quê? Porque era 2 contra 1. Quando você luta 2 contra 1, o negócio fica um pouquinho mais feio pro seu lado, entendeu? Porque 2 contra 1 é ruim, é uma desvantagem tremenda. E quando esse humorista e nada engraçado aparece, fica equilibrado, né? E ele acaba ficando no líder, o humorista acaba lutando contra o outro lá, que tem um corpo cheio de explosivo, dentes, olhos e tudo mais. E o Fushiguro acaba ficando com o líder do grupo. Mas ele acaba usando praticamente todos os Shikigamis dele.
Ele usa todo tipo de Shikigami pra tentar lutar, pra tentar batalhar, né? Mas não consegue. E aí ele acaba vendo que as notas fiscais que o seu adversário usava no corpo, né? Porque ele praticamente vestia notas fiscais. E a maioria dessas notas, meio que ele usava como feitiço pra trazer as coisas que estavam nas notas, entendeu? Brinquedos de pelúcia, móvel, carro, qualquer tipo de coisa ele usava, né? Mas o próprio Fushiguro, ele tinha um Shikigami. Ele até pensa em usar essa expansão, só que a expansão dele não está completa, né? Por quê? Porque ela não consegue meio que criar uma bolha igual as expansões do Gojo, né? Igual as outras expansões, né? Que meio que criam uma esfera que prende o adversário dentro de lá, mas dentro do domínio. Mas o Fushiguro é incompleto, por quê? Porque a sua expansão, ela reúne tudo que está em volta. Ela engloba tudo que está em volta. Então não faz um círculo perfeito. Então, praticamente, ele precisaria de um lugar um pouco mais isolado para usar. E aí ele acaba decidindo ir para um ginásio, né? Que poderia ser o lugar perfeito, né? Para ele poder usar. Porque ele já tinha usado todos os seus Shikigamis, né? E ali ele vai até lá, mas o seu adversário segue. E ali eles lutam ali dentro. O Fushiguro acaba meio que, né, sendo esfaqueado, né? Mas ele se protege com o braço e tudo mais. Só que aí na hora, naquele momento, o Fushiguro ativa a sua expansão. Que é praticamente a segunda vez que a gente vê a expansão de domínio do Fushiguro. Eu acho que é a terceira porque tivemos em coisa, né? Tivemos no incidente Shibuya que ele usou para poder invadir a expansão de uma das maldições, né? Para tentar resgatar Nanami, Maki e o velhinho lá Zenin, né? E o cara fica surpreso com o nível do Fushiguro. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Gênio do Geek. Eu esperarei que sentadinho todo dia, então já vai sentar o dedo no like, compartilhando o canal com seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, botão do sininho. Arigato e sayonara.